Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos fazer a continuidade da nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos entrando no livro de Ezequiel, do capítulo 35, que fala sobre a profecia contra o monte Seir, o juízo. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, põe o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Nesse versículo primeiro, irmãos, fala sobre a profecia que diz a respeito a Edom. Portanto, deixa o futuro glorioso e volta para o presente destituído. Uma das principais razões para a ira de Deus contra Edom é o ódio que esse país tinha por Israel, que ela era não apenas considerado como algo pessoal, mas também expressivo para a inimizade do homem contra Deus, o povo de Deus e contra o próprio Deus, em todos os tempos. No versículo 3, e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e a minha mão estenderei contra ti e te converterei em desolação e espanto. As duas cidades assolarei, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardastes ódio perpétuo, e derramaste sangue dos filhos de Israel pela força da espada do tempo, na calamidade, no tempo que a sua iniquidade chegou ao fim. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que para sangue te prepararei, e o sangue te perseguirá, visto que não aborrecestes o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir um assolamento extremo, e exterminarei dele o que passa por ele e o que volta por ele. Aqui no versículo 7, irmãos, o Senhor decide aqui a controvérsia entre Edom e Israel. A um, ele sentencia a desolação perpétua e a outra a prosperidade eterna. Essa é a última mensagem para Esaú, por assim dizer. Versículo 8. Encherei os meus montes com seus mortos, e em tuas colinas e em teus vales, e todos os teus rios cairão traspassado a espada. Capítulo 9. Eu porei em desolações perpétuas, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, e sabereis assim que eu sou o Senhor, porquanto disseste das suas nações, e as tuas terras serão minhas. E tomarei posse delas, sendo que o Senhor está ali. Versículo 11. Portanto, vivo eu, Senhor Deus, diz o Senhor Deus, que farei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, e que usastes no teu ódio contra ele, e me farei conhecido entre eles quando te julgar. Saberás que tu, ó Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo, destruídos estão a nós, nos foram entregues para que os devoremos. Vós vos engrandecestes contra mim com a tua boca, e multiplicastes contra mim as tuas vossas palavras, e eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, enquanto se alegra toda a terra, eu te farei uma desolação, como se alegraste sobre a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti assolado. Serás o monte Seir e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Nós entraremos aqui no capítulo 36, que fala: Deus julgará os inimigos de Israel. E tu, ó filho do homem, no versículo 1, irmãs, profetiza aos montes de Israel e dize: ouvi a palavra do Senhor, montes de Israel. Versículo 2, assim diz o Senhor Deus, porquanto o inimigo disse contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetiza e disse, assim diz o Senhor Deus, portanto, vós assolares e devoraram em redor, para que fossem feitos de herança do resto das nações, andastes em lábios palorentos e nas infâmias do povo.
A futura restauração de Israel, versículo 4. Portanto, os montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão ao redor. Por isso, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra os restos dos gentios e contra todo o Edom. Apropriaram da minha terra com toda a alegria do seu coração e com desprezo de alma para lançarem a rapina. Versículo 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e disse aos montes, às colinas e aos rios e aos vales. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu, em meu zelo e em meu furor falei, porquanto levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Versículo 8. Mas vós, os montes de Israel, vos produzireis os vossos ramos e dareis vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Nessa expressão, irmãos, os montes de Israel e os outeiros eternos de Gênesis 49, 26 são termos expressivos da elevação moral de Israel sobre a elevação física de Edom, amém? No versículo 9, porque eis que eu estou convosco e me voltarei para vós e sereis lavrados e semeados e multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel e a toda ela, até cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei os homens e os animais sobre vós, e eles se multiplicarão e se frutificarão, e vós fareis habitar como antes, e farei vossos estado melhor que nós, vossos príncipes, e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 12. E farei andar homens sobre vós, o meu povo de Israel. Eles te possuirão e lhes serás por herança, e nunca mais matarás os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizes, tu és uma terra desoladora, devoradora de homens, e és uma terra que mata os filhos das suas nações. Aqui diz respeito, irmãos de Israel, os gentios faziam circular um boato maldoso de que a terra de Israel havia devorado os seus habitantes e era, portanto, amaldiçoada. Por isso, tu não devorarás mais homens e nunca mais matarás os filhos das suas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o próprio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo e o teu povo, diz o Senhor Deus. Capítulo 16, os pecados e juízos passados de Israel. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então contaminaram com os vossos caminhos e com as suas ações. Como a imundice de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho diante de mim. E derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra. E dos seus ídolos com que a contaminaram. Versículo 19. Espalhei entre os gentios, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme as suas obras eu os julgarei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porque se diziam deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor ao meu nome, o meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre as nações, para onde foi. Reunião e restauração de Israel, versículo 22. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em seus olhos. Versículo 24. Pois eu vos tirarei dentre os gentios
e vos recolherei todas as nações e vos trarei para a vossa própria terra. Versículo 25. Então aspergirei sobre vós água pura, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificareis. Também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, esse versículo 26, que fala, também vos darei um novo coração, e porém espírito novo dentro de vós, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos dareis um coração de carne. Isso fala do novo nascimento, e refuta totalmente as afirmações daqueles que dizem que a atual Israel não será restaurada e que eles não terão parte dos programas do evangelismo, seja na atualidade ou no futuro. Versículo 27. Porém também o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas leis e observeis. 28. E habitareis na terra que dei aos vossos pais, e vos me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus, e vos livrarei de todas as imundícias, e chamarei o trigo e a multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei deste modo o fruto da árvore e os frutos dos campos, para que nunca mais recebais entre os gentios o opróbrio da fome. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas obras que não foram boas, e vos envergonhareis de vós mesmos por suas iniquidades e por suas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório, pois, seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Versículo 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as suas iniquidades, farei também com que sejam habitadas as cidades e os lugares assolados sejam edificados, e a terra assolada será lavrada, em vez de permanecer assolada aos olhos de todos os que passavam. Versículo 35, dirão, esta terra assolada ficou com o jardim do Éden e as cidades desertas, e assoladas e arruinadas estão, fortalecidas e habitadas. Versículo 36, então os gentios que foram deixados ao redor e vos saberão que eu sou o Senhor. Edifiquei as cidades derrubadas e plantei os que estavam assoladas. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça multiplicar-lhes os homens como a um rebanho. Ainda, irmãos, no versículo 37, ainda por isso me pedirá a casa de Israel. Refere-se à vinda da grande tribulação que os levará à total desolação completa e os ameaçará com extermínio, e que resultará o seu clamor a ele para que os liberte. Isso levará Israel a um arrependimento pleno e a uma dependência total de Deus. Versículo 38, como os rebanhos santificados, como o rebanho de Jerusalém, nas suas festas solenes, assim as cidades desertas ficarão cheias de famílias e saberão que eu sou o Senhor. O tema deste capítulo é o relacionamento do Senhor e o seu povo. Portanto, não são dados detalhes respeito ao primeiro advento. Os capítulos apresentados um quadro geral dos últimos dias, irmãos, no renascimento de Israel e de seus desfrutos da glória e da bênção terrena, o que acontecerá na vinda da era do reino. Aqui, irmãos, quando fala no capítulo que eu lhe darei um novo coração, no lugar do seu coração de pedra, eu lhe darei um coração de carne, é porque são um povo rebelde, um povo arredio, um povo que não sabia perdoar e que não sabia se arrepender-se. E que Deus, não pelo povo, mas pela misericórdia que Ele tem a cada um de nós, Ele nos moldará. O que é moldar, irmãos? Ele vai nos moldar, Ele vai nos tirar aquele espírito imundo, Ele vai nos tirar aquele coração de pedra, aquele coração que não quer perdoar, aquele coração que vive com rancor, que vive com mágoa. Porque
Hoje, irmãos, no mundo que nós vivemos, existe muito coração de pedra, muitas pessoas que não sabem perdoar, muitas pessoas que guardam rancor, que guardam ódio no coração. Isso não vem só de dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é aonde nós andamos, irmãos. Em cada lugar que nós passamos, existe uma pessoa que existe um rancor que destrói ela por dentro. E isso Deus quer mudar, Deus quer transformar. Deus quer fazer com que aquelas pessoas enxerguem para dentro de si e percebam o mal que elas mesmas estão causando a ela. Porque esse mal não é Deus que está causando a nós, somos nós mesmos que estamos causando a si próprio. Então, que nós possamos aprender a limpar nossa mente, a limpar nosso coração e ser mais grato por Deus, ser grato por tudo que Deus tem nos dado. Não guardar rancor de ninguém, não esperar manter aquele ódio dentro do nosso coração, que nós possamos fazer com que nosso coração seja um coração de carne, irmãos. Um coração que tenha sentimento, um coração que tenha pureza, e é a pureza de Deus, amém? Que nessa manhã fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, que guarde cada família, que Deus possa cobrir com a graça do Espírito Santo, desde o alto da cabeça às plantas dos pés, cada um de vocês, cada passo que vocês derem nessa semana, que seja abençoado e guardado pelo Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no meu canal, que vocês possam comentar, fazer seus comentários, deixarem seus comentários aí, e eu ficarei muito grata, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.